Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias pelo Mundo. O meu nome é Michel e nesse vídeo você vai conhecer a história de Zeus, o rei dos deuses do Olimpo. Está pronto? Então vamos lá. Sem dúvidas, o panteão dos deuses gregos é muito vasto. Estes controlavam o universo, e o líder dos deuses gregos era Zeus, deus do céu e protetor dos deuses e dos homens. Na Grécia Antiga, Zeus era um herói, um pai e um juiz. Mas o que fez de Zeus uma figura mitológica tão popular? Não foi sua força, mas toda a sua jornada para se tornar o rei do Olimpo e consolidar o seu reinado. E para entendermos a história de Zeus e a sua ascensão como o maioral dos deuses, precisamos voltar no tempo, muito antes de Zeus governar. Para os gregos, o universo era um vazio sem limites, chamado caos, e eles costumavam personificar os fenômenos para explicar as forças do universo. Alguns deuses foram criados por fenômenos físicos, mas outros como divindades primordiais, representando assim a encarnação de forças inexplicáveis. O caos primordial era tanto um personagem mitológico como um vazio no início dos tempos. Do corpo do caos, 3 primordiais deuses nasceram no universo. Seus nomes eram Gaia, a Terra, Tártaro, o abismo profundo, e Eros, o espírito do amor. Eros acabou juntando Caos e Gaia para criar os deuses, monstros e espíritos do antigo panteão grego. Entre os filhos de Gaia estava Urano. Este foi o primeiro governante dos céus. Sob a influência de Eros, Urano caiu em amor com Gaia e juntos eles geraram 18 filhos. 3 ciclopes gigantescos, 3 bestas de 100 mãos chamados de Hecatônquiros e 12 divindades conhecidas como titãs. A história da criação do mundo vai descrever como os deuses primordiais trouxeram o universo à existência, mas também prepara o cenário para a ascensão de Zeus ao poder, que um dia se tornaria o maior líder dos deuses da mitologia grega. Porém, a jornada de Zeus ao trono não seria nada fácil, pois haveria diversas forças poderosas em seu caminho. E o maior desses inimigos foi Cronos, o líder dos 12 titãs e o próprio pai de Zeus. Cronos, pai de Zeus, subiu ao trono como rei do universo, derrubando seu pai Urano, e parece que com Zeus não seria diferente. No início, o governo de Cronos foi próspero. Essa época foi conhecida como a Idade do Ouro na mitologia grega antiga. A Terra era uma utopia imortal e sem lei, mas uma profecia logo mudaria o mundo. A profecia falava que, da mesma forma que Cronos tirou seu pai do poder, um de seus filhos também faria o mesmo. Depois de saber isso, Cronos começou a devorar todos os seus filhos no momento do nascimento. No entanto, um dia a mãe de Zeus, Rhea, cansada de ter seus filhos devorados, conseguiu enganar Cronos. Ela lhe deu para engolir uma pedra envolta em panos, e sem Cronos saber, Rhea escondeu Zeus na ilha de Creta, onde ele foi criado por uma ninfa chamada Amalteia. Em Creta, Zeus cresceu, ficou mais forte e mais sábio. Depois de atingir a idade adulta, ele desafiou seu pai e conseguiu libertar todos os seus 5 irmãos, Hestia, Hades, Poseidon, Hera e Deméter, que estavam presos no estômago de Cronos. Juntos, os 6 filhos de Cronos começaram uma grande guerra contra os titãs, um conflito que ficou conhecido como Titanomaquia, que resultou na vitória dos deuses do Olimpo. Após a vitória sobre os titãs, Zeus dividiu o poder com seus irmãos. Poseidon reinou sobre os mares, Hades governava sobre o submundo e Zeus comandou os céus e a terra. Zeus foi coroado governante dos deuses, mas como seu pai antes dele, Zeus era muito colérico e rancoroso. Ele deu punições terríveis e torturantes para os seus inimigos. Atlas, general do exército titã, foi forçado a segurar o céu sobre os ombros, enquanto Cronos, uma vez rei do universo, foi preso no poço do Tártaro para a eternidade. Gaia ficou furiosa com a crueldade de Zeus. Como punição, ela comandou os gigantes, os antigos filhos de Urano, para derrubar os olimpianos. Os gigantes eram criaturas enormes que arremessavam montanhas e ilhas inteiras. A ira dos gigantes devastou o antigo mundo e quase destruiu o Monte Olimpo, mas com a ajuda de Hércules,
um dos seus filhos, e um semideus com uma força incomparável, Zeus conseguiu derrotar os gigantes. Mas Gaia ainda estava furiosa com Zeus. Então, ela deu à luz ao mais aterrorizante dos seus filhos, um monstro cuspidor de fogo de 100 cabeças, chamado Tifão. A maioria dos deuses do Olimpo fugiram com medo de Tifão, e apenas Zeus foi o único deus que ficou para lutar contra o monstro. Houve então uma batalha devastadora. O destino do universo estava pendurado na balança, e finalmente, com a ajuda de seus raios, Zeus conseguiu derrotar o terrível monstro e o enterrou sobre um vulcão ativo. Por causa das diversas histórias sobre esse deus grego e suas façanhas, ele era venerado em todo o mundo grego, e um dos templos construídos em sua homenagem estava em Olímpia, e dentro havia uma enorme estátua de Zeus. Essa estátua era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e os Jogos Olímpicos também eram uma grande celebração em honra a Zeus. Nas artes, Zeus é representado como um homem maduro, forte e majestoso, com uma coroa de folhas de carvalho e acompanhado por uma águia, um dos seus símbolos. Mas além dos grandes feitos de ser um herói de guerra e um líder destemido, Zeus também era um personagem muito falho, vulnerável a tentações e propenso à hipocrisia. Zeus frequentemente punia os homens por intromissão nos assuntos dos deuses, e em uma história, Zeus se vinga da humanidade enviando para a Terra uma mulher chamada Pandora, que possuía uma caixa que lhe foi dita para nunca ser aberta. Eventualmente, a curiosidade de Pandora superou a ordem de não abrir a caixa, e ela acabou dando uma espiada dentro da caixa, liberando assim no mundo terríveis forças do mal que Zeus havia criado. O rei dos deuses era manipulador e vingativo para aqueles que estavam debaixo de seu poder, mas também era um personagem promíscuo que abusava de seu poder para seduzir deuses e humanos. Zeus teve muitas amantes. As histórias contam que ele costumava assumir diversas formas, inclusive até a de animais, para ir atrás dessas mulheres. Com suas várias amantes, Zeus teve muitos filhos também, que se tornaram personagens importantes na mitologia grega. Deuses como Hermes, Ártemis e Apolo, e semideuses como Hércules e Perseu. Enquanto Zeus era o governante dos deuses e dos homens, ele não era perfeito nem todo-poderoso. Sua autoridade foi desafiada diversas vezes, e ele desobedeceu suas próprias regras e abusou do seu poder. Em muitas ocasiões, ele foi enganoso e impiedoso. Observando a personalidade defeituosa e os atos terríveis de Zeus, refletia muito mais o caráter de um ser humano do que um deus sábio e todo-poderoso. Parece que o rei dos deuses era muito mais homem do que Deus. E agora, eu quero saber a sua opinião sobre Zeus e seu papel na mitologia grega. Se você gostou dessa história, considere deixar o seu gostei no vídeo e se inscreva no canal, para assim que eu lançar um novo vídeo, você ser um dos primeiros a ficar sabendo. Um grande abraço e até a próxima.